Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula do módulo 7, Funções do curso Python para Todos. E como eu havia prometido nessa aula, pessoal, eu vou explicar o funcionamento do programa que eu falei da aula passada. Eu vou detalhar mais algumas etapas, algumas partes ali, que eventualmente talvez não tenham ficado claras, tá? E aí, se você quiser, sugiro você, vai aparecer um card aqui em cima para você assistir a aula anterior. Se você não fez, faça para você entender, tá? O que a gente fez lá, ou pelo menos tentar ver o comando antes da gente começar aqui. Bom, pessoal, então eu vou falar o seguinte. Lá na aula passada a gente tinha essa nova função, essa função que no fim resultou em um novo comando, que na verdade era uma forma de imprimir mais bonita, né? Então você passava uma mensagem e eventualmente ele imprimia com caracteres aqui do lado, em cima, embaixo, tá? E a ideia era a gente criar um novo comando print diferente do comando print. Uma coisa mais, enfim, com uma coisa um pouquinho diferente, um diferencial do print, tá? E aí, pessoal, a questão agora que a gente coloca é o seguinte: quais são os elementos que são necessários para que isso tudo funcione, né? Então, o primeiro elemento que eu queria destacar é o seguinte, ó. Tá vendo a palavra-chave def? Toda vez que você for criar uma função, um novo comando, tem que ter esse def, tá? E aqui, logo depois do def, segue o nome da função. Tá certo? Então é sempre essa sintaxe, tá? O que mais que eu vou ter aqui, pessoal? Eu vou ter aqui um outro elemento que é importante, é o que a gente chama de parâmetro de entrada. Poderia ser mais de um? Pode. Pode ter mais de um, tá? Ou pode ser uma lista, ou pode ser... Pô, eu não vou antecipar. Eu vou explicar essas coisas mais para frente, essas possibilidades, nos próximos programas, nos próximos vídeos que eu vou comentar mais isso em detalhes, tá? Mas sempre tem... se tiver algo entre parênteses, você pode depois utilizar dentro do escopo do seu programa, tá? E aí, lembrando, pessoal, o que é aqui, ó? Escopo, ó, sempre são os comandos que tem um espaçamento aqui dentro do def, tem uma indentação, tá? E eles somente serão executados se você chamar esse comando aqui, tá? Importante também lembrar, pessoal, que você tem que usar esse pontinho aqui. Sempre que você finalizou o nome, botou parênteses, botou os argumentos, os parâmetros da sua função, você tem que usar esses dois pontinhos, tá? E por último aqui, pessoal, o que é isso? Isso aqui é a definição da função. Se eu tiver apenas isso, eu não vou rodar nada, porque eu defini um novo comando, defini a minha função. Mas não significa que eu vou utilizar. Para utilizar, eu tenho que ter um outro pedacinho aqui, que é onde vai ficar a execução do nosso programa, que é onde eu vou fazer as chamadas aos comandos desse programa, tá? E aí a parte importante, pessoal, é que aqui, ó, tá vendo, ó, eu vou usar input, diferentemente do que tinha lá no programa da aula 1, eu estou usando input, que a pessoa pode via teclado inserir uma mensagem, e essa mensagem vai ser impressa, então, com caracteres especiais, tá? Entre caracteres especiais, tá? Então vamos... Como é que é o fluxo de execução? Como é que esses elementos se combinam, pessoal? Como é que o programa vai pegar esse código e vai ler? Qual é a sequência de leitura de comandos quando você manda executar? Então, basicamente, você começa por aqui, ó, os comandos fora do escopo de uma função, porque isso aqui é uma definição. Eu não tenho que executar isso, a menos que eu chame um comando, e aí ele fala, bom, se ele chamou esse comando, quais são os comandos associados a esse nome, a esse bprint, né? É isso. Então aqui, ó, eu começo daqui. Então primeiro ele vai chamar o comando input, você vai inserir a mensagem via teclado, isso vai ser armazenado na variável mains. Essa variável mains, então, vai ser passada para o comando ou a função nova que eu criei, que é bprint. Ele vai executar essa função com o conteúdo de mains, que é o que você digitou via teclado. Depois disso, ele sai daqui de baixo e vai para o def aqui, tá? E aí ele fala, bom, o que é esse bprint? Eu não faço ideia o que é esse bprint. Então eu vou até a definição do bprint, vou levar junto comigo o conteúdo do que está na variável mains, tá? E aí o que ele vai fazer? Bom, ele vai usar todos os comandos que estão dentro do escopo desta função. Ele entende que executar este comando, executar esta função, é executar os comandos que estão dentro do escopo da função, que estão dados aqui, tá?
Inclusive, são todos comandos print, que já existem, tá? Que já é uma função que ele já sabe, que ele já conhece. E aí, para finalizar, pessoal, após o término da execução da função, após ele saber quais são os comandos que foram definidos ou associados a este nome, e após a execução de cada um deles aqui, o que ele faz? Ele vai retornar a execução para este ponto. Então, se tivesse mais algum comando aqui, print, alguma coisa, ele faria a execução deste comando, tá? Após a chamada ao bprint, a chamada ao comando bprint que eu criei. Então aqui, pessoal, com isso a gente tem num quadro todos os passos que são realizados, né? Tá aí 1, 2, 3, 4 e 5, quando eu tenho não só a definição, a criação de uma nova função, mas quando eu faço o uso desta nova função, tá? Então, com isso, a gente tem uma explicação mais passo a passo, mais detalhada, mais cuidadosa, para que você entenda melhor como se dá a criação e o uso de funções, o uso de novos comandos, através do comando def, tá? Bom, pessoal, não esqueçam de curtir. Vai estar na descrição do vídeo o PDF dessa apresentação. Se você quiser, depois você não precisa ficar revendo o vídeo, você pode consultar o PDF também, ou você pode fazer os dois, ver o vídeo, consultar o PDF, fazer anotações, enfim, tá? E não esqueça de compartilhar com seus colegas e divulgar o canal para que mais pessoas aprendam Python. Obrigado, e no próximo vídeo eu vou ensinar coisas bem legais que a gente ainda pode aprender para usar funções, usando funções, tá? Obrigado, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!